Olá, meu nome é Lucas. Essa é a aula de classificação dos solos. Para a gente começar, a gente precisa relembrar da definição de solo dado por Martins. Para o engenheiro, o solo significa uma porção de fragmentos minerais, que também pode ser solos orgânicos, não cimentado, de variados tamanhos, forma e composição, com uma porcentagem apreciável de vazios que se interconectam. Então, qual é a finalidade da classificação dos solos? Segundo o Souza Pinto, 2006, o objetivo da classificação dos solos é o de estimar o provável comportamento do solo, ou pelo menos de orientar o programa de investigações geotécnicas para uma análise adequada de um problema. Ou seja, se eu classificar um solo como mole, eu sei que ali eu posso fazer um Venn test, mas eu não posso fazer, por exemplo, ali um Baker Penetration Test ou um SPT. Se o solo for muito mole, já não vai ser tão representativo. Se eu tiver um solo que não apresenta nível d'água, por exemplo, em uma região montanhosa, ali não vale fazer um piezocone. Talvez eu tenha que fazer um ensaio de cone. E nesse caso, por exemplo, talvez o cone eu precise levar uma máquina que tem uma reação maior, porque o solo tem uma resistência maior, por exemplo. Então, uma classificação ela serve como uma primeira estimativa de comportamento do solo. Então, quais são as formas de classificar o solo? Devido à origem, evolução, presença ou não de matéria orgânica, estrutura, preenchimento dos vazios e as características do grão. Então, a gente tem várias classificações, porque elas nos dizem diferentes coisas. Então, quais são as principais classificações? São a do sistema unificado, sistema rodoviário, sistema de classificações regionais e sistemas de classificação baseada na origem dos solos. Então, o sistema unificado foi idealizado pelo Arthur Casagrande para obras de aeroportos e barragens. Ele leva em consideração a curva granulométrica e os limites de Atterberg, ou seja, o limite de liquidez e plasticidade. Então, o solo ele é classificado por duas letras. A primeira letra falando qual é o solo propriamente dito, e a segunda letra falando um pouquinho sobre o comportamento, certas características. Então, se eu tenho um solo SW, é uma areia bem graduada. Um solo CH é uma argila de alta compressibilidade. E assim eu consigo ter uma ideia do solo que eu estou tratando. Então, essa classificação ela leva em consideração o percentual de finos. O que são os finos? O passante da peneira 200, é o F200, que o pessoal chama, que é a argila e o silt, e a matéria orgânica. O que fica retido é basicamente pedregulho e areia. Muita gente confunde achando que o finos é só argila. Não, finos é argila mais silt mais matéria orgânica. E para solos com granulação grosseira, a gente pode dividir em solo bem graduado ou solo mal graduado, a depender do índice de não uniformidade ou o coeficiente de curvatura do solo. Então, por exemplo, existem solos que quanto maior o CNU, a areia ela tem uma melhor gradação. O que é uma areia bem graduada? É uma areia, como mostra a figura à direita, que possui basicamente a mesma quantidade de variados tamanhos de grão. Uma areia uniforme é que basicamente ela possui uma graduação uniforme, ou seja, tem o mesmo tamanho de grão, não importando qual é o tamanho dele. E uma areia descontínua é aquela que possui
2 tamanhos de grão, ou seja, está faltando um pedaço da curva granulométrica. Então, a gente possui o CNU e o CC, que são índices que nos ajudam a descrever uma areia de forma bem graduada, mal graduada, descontínua, uniforme e assim por diante. E na análise granulométrica ela pode ser feita em materiais finos, porém existe uma diferença quando tem o defloculante e quando não tem o defloculante, como nesse caso apresentado por Guimarães em 2007. Esse foi um objeto de um trabalho passado em uma das últimas aulas. Essa questão do defloculante ou não. Então, para solos com granulação fina, ou seja, silt, argila e um solo orgânico, eu tenho o índice de plasticidade, que é a função do limite de liquidez e limite de plasticidade, e o limite de liquidez. A partir desses ensaios, eu consigo caracterizar se meu solo, por exemplo, é um CH, ou seja, uma argila de alta compressibilidade, ou uma argila de baixa compressibilidade, ou um silt, e assim por diante. Então, com base apenas nos limites de Atterberg, eu consigo classificar o meu solo. Então, existe esse mapa que dá uma ideia do tipo de classificação que o meu solo vai ter perante a diversos índices do solo. Como a gente tinha visto, não é só classificação unificada, existe também a classificação rodoviária, que, por caráter óbvio, é para obras de estrada, é focado para esse tipo de obras. Então, o que acontece? O sistema rodoviário, que vocês veem melhor em aulas de estradas, no Brasil ele não é muito relevante, porque ele foi concebido para locais que não possuem solos tropicais. O que isso quer dizer? Solos brasileiros, que são solos bons para obras de estradas, o sistema rodoviário não apresenta como uma classificação boa. Então, é um sistema tradicional, que vocês devem saber, mas para os solos brasileiros ele não é tão real, porque o banco de dados utilizado para desenvolver essa classificação não é um banco de dados que envolve solos tropicais. Existem também sistemas de classificações regionais, ou seja, se a gente estiver falando em São Paulo, vai ter um tipo de classificação, como argila porosa vermelha, argila vermelha, rija, solos variegados, argilas cinzas duras, areias basais. Se a gente estiver falando no Nordeste, vai aparecer uma areia concrecionada e assim por diante. Mas tem que ter cuidado ao uso, porque, por exemplo, a argila porosa vermelha, quando ela é classificada pelo sistema unificado, ela aparece como silt de alta compressibilidade. Porém, o solo apresenta um comportamento típico de argila. Então a gente tem que ter cuidado com essas classificações regionais. O ideal, sobre a minha concepção, é unificar o máximo possível os comportamentos. Existem também outras classificações regionais, como a classificação MCT, que é focada para solos tropicais. Atualmente, essa é a classificação que o pessoal está tentando utilizar nas obras de estradas. Existe também o triângulo de Ferrets, que é um triângulo bem simples, no qual a gente entra com o percentual de argila, o percentual de areia e o percentual de silt, e encontra o tipo de solo baseado exclusivamente na granulometria do próprio solo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, de forma granulométrica, essa classificação é a classificação perfeita. Porém, o comportamento de solo
não respeita necessariamente o comportamento da granometria. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver uma areia com um pouquinho de argila apenas, ou seja, uma areia pouco argilosa, mas que essa fração de argila chegue a 20, 25%, o meu solo vai ter comportamento argiloso. Nós vamos entender o porquê disso em geotecnia. E agora, o sistema de classificação com base na formação dos solos, ou seja, existem solos residuais e existem solos transportados, solos sedimentares. Então, os solos residuais são fragmentos minerais de solos não cimentados de variados tamanhos, forma e composição, com vazios que se interconectam, oriundos do processo de intemperização das rochas e que permanecem no mesmo local da rocha que lhes deram origem. Detalhe para definição, aqui a gente está falando que não são cimentados. Isso vai ser muito importante. E os solos transportados, os solos sedimentares. Então, quando o produto da intemperização das rochas são removidos, transportados, depositados em outro local, tem-se que os solos foram transportados, depositados, solos, ou seja, são solos sedimentares. Então, o solo residual maduro é aquele solo que perdeu toda a estrutura original da rocha-mãe. O solo residual jovem é um solo que apresenta ainda algumas características da rocha-mãe. A alteração de rocha, ou saprolito, que é o que o pessoal chama de rocha podre, seria uma estrutura ainda mais basal nesse caso. As rochas alteradas são rochas que sofreram certos intemperismos, mas em baixo percentual. Então possui algumas fraturas apenas. E a rocha sã, que é a própria rocha intacta. Aqui nós temos um problema de definição. Por quê? O solo residual maduro, ok. O solo residual jovem, ele ainda apresenta características da rocha-mãe. O que isso quer dizer? Ele ainda apresenta um pouquinho de cimentação. E lembra que o solo residual é um solo não cimentado, por definição? Então aqui nós temos uma incongruência de definições. Como se não bastasse isso, a rocha muito alterada, ou o saprolito, a alteração de rocha, é uma região não muito bem definida. Por quê? Ela possui pedaços de rocha, porém o solo que passa por entre esses pedaços de rocha, se a gente comparar com o solo residual jovem, é o mesmo solo. Então, existem alguns autores que advogam que a alteração de rocha, o saprolito, é o mesmo que o solo residual jovem, porque tem o mesmo comportamento, que é o mesmo solo. É a rocha intemperizada, só que está numa posição diferente. E a rocha fraturada ou a rocha sã, continuamos sem problemas de definições. Ou seja, o solo residual jovem e a rocha muito alterada, ou saprolito, eles possuem essa mixigenação. Então aqui nós temos um perfil de solo residual, onde nós conseguimos ver a região de solo maduro e a região de solo jovem, que possui esse tom mais avermelhado. A parte de cima é um solo que tem uma coloração mais amarronzada. Os solos transportados. Eles podem ser transportados pela gravidade, pela água ou pelo ar. Então, eles podem ser colúvio, aluvião, eólico ou glacial. O que isso quer dizer? Colúvio são os solos que sofrem um pequeno transporte por gravidade, escorregamento e se formam ao longo de encostas.
O que isso quer dizer? Quer dizer que eu possuo uma encosta e aquele solo sofre um pequeno deslizamento. Não o suficiente para ser uma ruptura, mas um pequeno deslizamento. O que isso gera? Gera um outro tipo de solo. Ou seja, deixa de ser um solo residual e passa a ser um solo coluvial, um colúvio. Um talos seria quando o solo realmente sofre uma ruptura de uma encosta, ou seja, ele desliza completamente, ou seja, não é um pequeno deslocamento, já é um grande deslocamento, ou seja, ele vira um talos. Ou seja, eu tenho um solo, tenho uma elevação, uma montanha, deslizou, aquele solo que era residual, que estava na montanha, passa a se transformar em talos. Definição. O aluvião os solos são transportados e arrastados através da água, e a deposição acontece ao longo do rio, ou seja, ele consegue ser depositado por uma diminuição da velocidade do rio, ou seja, isso acontece principalmente em regiões que o rio, por exemplo, sofre uma curva. Esses solos tendem a ser solos que possuem uma resistência menor. Solos eólicos, como por exemplo as dunas que nós temos lá no Maranhão, os lençóis maranhenses. São solos transportados pelos ventos. E existem os solos glaciais, que são solos que foram transportados pelo gelo, ou seja, um pedaço de um iceberg se desprende e ele carrega um pedaço de solo ali, e esse solo vai sendo transportado até um outro continente. E outras classificações que existem? Existem, por exemplo, os solos orgânicos, que podem ser determinados através do teor de matéria orgânica no solo. Para essa determinação, existe uma NBR adequada. Então, eles podem variar de turfas até argilas orgânicas ou silts orgânicos. E os limites diferentes da quantidade de matéria orgânica depende da formação do próprio solo. Às vezes tem mais matéria orgânica, às vezes tem menos. Porém, um pequeno teor de matéria orgânica já é o suficiente para alterar completamente o comportamento do solo. Os solos lateríticos. Segundo Souza Pinto, 2006, os solos lateríticos têm uma fração de argila constituída predominante por minerais cauliníticos, que apresentam elevada concentração de ferro e alumínio, na forma de óxidos ou hidróxidos, de onde vem a coloração avermelhada. Os solos lateríticos são fontes de uma polêmica muito grande na engenharia geotécnica brasileira. Porque existem autores que advogam que ele possui uma boa resistência, e existem autores que advogam que ele tem uma resistência ruim. Isso vai depender do tipo de formação. Então, quando for trabalhar com solo laterítico, o ideal é ter uma campanha de investigação geotécnica ou uma campanha de mensuração da obra, um controle da obra, um controle pós-obra adequado, ou, por exemplo, medição de recaute. Então, as conclusões são que a gente mostrou os principais métodos de classificação dos solos. Há de se ter cuidado na relação entre a classificação e a aplicação de engenharia, ou seja, a classificação pode me dar que o solo é arenoso. O solo é uma areia, mas ele pode ter comportamento de argila devido a um pequeno percentual de argila. E a gente tem que complementar as nossas investigações não só pela classificação, mas por comportamentos, por ensaios específicos para determinados tipos de solo. Ou seja, a classificação é uma ideia inicial, nunca pode ser o final da nossa investigação geotécnica. Então, pessoal, nós encerramos nossa aula
por aqui. Até nossa próxima aula.